Feliz sábado. Que bom a gente estar junto aqui. Como ele falou, meu nome é Fábio Campos. Eu sou pastor da igreja de Rolling Hills, lá na região de Palos Verdes. Ele falou tudo direitinho mesmo, é um lugar muito bonito. Uma igreja bem legal, de americanos lá. Eles são uns americanos bem doidão mesmo para me chamar para ser pastor deles. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Na verdade, eu vim aqui para estudar aqui na La Sierra, estava estudando na La Sierra aqui eu cheguei, na verdade, em janeiro do ano passado, de 2022, e com o intuito de estudar aqui na La Sierra, fazer meu mestrado. E aí eu comecei a estudar e estava morando junto com meus cunhados, né, lá em Torrance, o Marcos e a Cris. E quando eu estava morando com eles lá, no primeiro dia que eu cheguei, eu falei, vamos procurar uma igreja. Mas o Ômicron estava voltando, vocês lembram daquela época que o Ômicron estava voltando aqui na região? Eles estavam fechando tudo de novo. Aí a gente saiu para procurar igreja, não tinha igreja. Todas as igrejas estavam fechadas, todo lugar que a gente ia estava fechado. E aí eu falei assim, vamos procurar mais. A gente foi em 4, 5 igrejas, até que a gente chegou nessa igreja que estava aberta. A igreja de Rolling Hills que estava aberta. Eu fui lá, assisti o culto lá, tinha, com a gente, que era 4, tinha uns 11 pessoas. E a gente assistiu o culto e foi super legal. Foi super legal, o pessoal me recebeu super bem, a gente ficou amigos. E beleza, eu falei, quer saber, semana que vem eu vou voltar aqui de novo. Aí vim de novo. E quem estava lá era um dos meus amigos, companheiros aqui do colégio, que estudava lá, era o segundo pastor lá, o pastor auxiliar, associado. E aí ele me recebeu super bem, falou, vem semana que vem. E eu voltei na outra semana. E aí eles gostaram tanto da gente gostou deles, a gente começou a ficar naquela igreja. E o pastor de lá, sem eu saber, estava para aposentar. Ele já tinha marcado que ele ia parar em março e que eles tinham que arrumar outro pastor. Eles já tinham pronto uma comissão pastoral para procurar um novo pastor. Eu não sabia disso, mas estava lá. E esse pastor, antes dele aposentar, ele me pediu para pregar na igreja. Eu preguei na igreja. E quando eu preguei na igreja, a comissão começou a falar entre eles lá assim, né? Eu não sabia disso na época, agora eu sei. Poxa, esse devia ser nosso pastor. E aí eles pegaram e começaram a comentar. O que aconteceu? 3 meses depois, a associação estava me convidando para ser o pastor de lá. Não convidando, estava me chamando para ser pastor lá. Só que aí, quando foi ver as papeladas, havia uma regra na associação lá que dizia o seguinte, que uma pessoa de fala portuguesa, brasileiro, não deve ser chamado para uma igreja americana, porque tem americano para poder trabalhar aqui. Então, vamos caçar outro. E aí eles falaram, olha, a gente vai desistir do convite, infelizmente não podemos ter você como pastor por causa dessa regra. Eu falei, tudo bem, eu estou aqui estudando mesmo, não tem problema. O que aconteceu? 5 meses depois, eles voltaram dizendo, olha, nós já procuramos muito pastor, mas a comissão continua insistindo que tem que ser você. Você ainda aceita? Eu falei assim, mas e a regra? O presidente resolveu passar por cima da regra, por causa de vocês. Entendeu? Passaram por cima da regra, me chamaram, e eu estou lá sendo pastor daquela igreja americana lá. Então, eu tenho pregado muitos sermões em inglês. Então, se eu falar alguma coisa em inglês aqui no meio, me perdoe, tá? Eu falo a mesma coisa para eles lá, que de vez em quando eu solto um português no meio do inglês lá também. Mas que legal que eu estou vendo esse grupo aqui de vocês. Eu não conhecia a igreja de Riverwalk. Eu tinha ouvido falar. Inclusive, antes de eu começar aqui, eu quero fazer uma pesquisa, né? Eu não sei, algum tempo atrás eu preguei na igreja, não na igreja, é no grupo que tem aqui em Loma Linda, do Beto. Tinha alguém lá? Você estava lá? Não, eu preguei. Eu estava pensando em fazer o mesmo sermão aqui hoje, mas já por causa de você, eu já vou mudar meu sermão. Não, eu vou te dar 3 opções. Eu já estava planejando em dar 3 opções mesmo. Entendeu? O bom de falar para brasileiro é isso, né? Que a gente pode falar o que a gente quiser. Exatamente, isso é bom. Que bom, né? Que legal, meu sermão marcou tanto, gente, que ela não sabe nada do meu sermão mais. Então eu estou feliz de estar aqui conhecendo vocês, porque é muito bom saber que os brasileiros estão se reunindo em tudo quanto é canto aí, né? E é bom saber que os brasileiros estão aí. Que brasileiro é assim, a gente sai do Brasil, o Brasil não sai da gente, né? Eu lembro que eu morei algum tempo na Flórida, e era interessante. Na Flórida, às vezes eu estava parado no tráfico, assim, de repente vinha uma moto passando, assim, ó, no meio dos carros. Vrum! E algumas vezes eles passavam empinando a moto no meio dos carros. O que eu falava? Isso é brasileiro, entendeu? Eu falava assim, ele saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele.
Né? E é interessante. Mas a gente só muda numa coisa. Brasileiro, quando vem para os Estados Unidos, gosta de mudar numa coisa. Ele pega aquele ritmo americano de chegar 11 horas na igreja, fica preguiçoso, não faz as coisas como devia fazer, porque no Brasil, você tinha que estar na igreja, que 9h30. E você tinha um monte de coisa para fazer. E aqui a gente gosta de pegar esses más costumes americanos, né? Tem alguém que pegou e falou aí, né? Como que é a história? Deus não é americano, né? Por que ela falou isso? Quem falou isso? Foi você que falou. Por que Deus não é americano? Não, exatamente, tem a ver com a graça. Porque Deus conserta, brasileiro conserta tudo, né? Americano não conserta nada, ele descarta tudo. E é verdade. Mas a gente tem que ser brasileiro em algumas coisas aqui, mas não seja americano nas coisas ruins, né? Vamos ser americano naquilo que é bom, que os americanos têm de bom. E eles têm muita coisa boa também. Que bom. Vocês estão preparados para o sermão de hoje? Eu geralmente prego até eu sentir fome. Eu tomei um bom café da manhã hoje. Eu costumo falar na minha igreja os americanos ficam loucos comigo, porque antigamente eles tinham uns pastores lá que pregavam um sermãozinho de 15, 25 minutos. E eu vim com o costume do Brasil, né, pregar 50, 1 hora. Aí eu falava para eles assim, olha, eu não sou ser pastor de 15 minutos. I'm not a 15 minutes pastor. All right? Eu não estou aqui para trazer para você uma mensagenzinha de 15 minutos só, que vai deixar você feliz, você vai embora vazio sem uma mensagem de verdade. E eu falo a mesma coisa para vocês, tá bom? Eu geralmente, eu imagino. E aí o que acontece? Exato, Eu geralmente falo para as pessoas assim, ó, que sermonete, que é esse sermãozinho de 15 minutos, cria cristianete. E sermão faz cristão. E a gente está afim de fazer cristão aqui, trabalhar na vida dos cristãos aqui da América. Então, por isso. Mas eu vou dar para vocês realmente 3 opções, por causa dela aqui, tá? A culpa é dela, tá? A primeira opção é o sermão que está no título, Deus e o que você pensa saber sobre ele, que é o sermão que eu falei para ela. Segunda opção é um sermão que fala, bem, sobre graça, só porque o assunto da lição hoje era graça, entendeu? É um sermão que eu explico tudo sobre graça. Ok? E o terceiro sermão pode ser um sermão sobre o Espírito Santo que fala da maior necessidade da igreja hoje. Qual dos 3 vocês querem? Votação. Quem quer o 1, põe 1 na mão aí, deixa eu ver. Quem quer 2, põe 2 na mão. Quem quer 3, leva 3. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por causa da minha esposa, 7. O 1 ganhou. Então, vai ser o que tá no negócio mesmo, tá bom? Não tinha mais um. É que o 3 aparece mais, né? Mas tem mais. Ok. Abra sua Bíblia comigo aí, então, no livro de Isaías. Nós vamos estar estudando o texto de Isaías 55, tá? Que é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Eu amo esse texto. É um texto que realmente fala muito profundamente no meu coração. E é por isso que eu gosto tanto desse sermão. Geralmente, quando eu vou em algum lugar, esse é o primeiro sermão que eu prego. Então, Isaías 55. Nós vamos falar hoje sobre cosmovisão, tá? Qual é a sua cosmovisão? O que é cosmovisão, pastor? Cosmovisão é a tua visão que você tem do cosmos, do mundo, do universo e de tudo que acontece nele. Eles dizem que cosmovisão é o que guia a tua vida, a tua cosmovisão. Como você entende o mundo é o que faz você viver nessa vida de certa maneira. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é o óculos que você coloca com o qual você enxerga todas as coisas. Ou quando alguém na minha casa está doente, como é que eu enxergo isso, certo? Se eu entendo que Deus existe, Deus vai curar ela, eu penso assim, né? Deus tem que trabalhar, eu tenho que orar. Se você não acredita em Deus, você não vai pensar nada disso. Ou se você acredita em outro Deus, você vai pensar diferente, porque a tua cosmovisão transforma quem você é como pessoa. Todas as suas atitudes são guiadas pela tua cosmovisão. Ok? Eles dizem que o que mais muda a nossa cosmovisão é a ideia que você tem a respeito de Deus. De todas as coisas que transformam você mais,
na vida, o que mais guia as tuas atitudes durante a tua vida é a visão que você tem a respeito de Deus. Ok? E qual é a tua visão de Deus? Essa é a pergunta, né? Qual é a tua visão de Deus? Algum tempo atrás a gente viu lá aqueles caras, lá em Nova York, que lançaram os aviões em cima do Pentágono, lançaram os aviões nas Torres Gêmeas. Eles tinham uma cosmovisão, sim ou não? Qual era a cosmovisão deles? Na ideia deles, Deus é lá, e Alá ia gostar se eu lançasse avião aqui e matasse 4.000 pessoas. Ok? Se eu lançar esse avião aqui, eu tenho garantido um paraíso e 72 virgens esperando por mim lá. Tá entendendo? Então, a cosmovisão deles transformou quem eles eram, sim ou não? E quem eles eram como pessoas transformou o mundo, sim ou não? Na verdade, eles dizem que a coisa que mais transforma uma sociedade, o mundo, é a cosmovisão daquele grupo de pessoas. Aquilo que você pensa transforma quem você é, e você transforma o ambiente no seu lar, na tua escola, na tua igreja, tá certo? Então, a tua cosmovisão é a coisa mais importante que tem. Qual a visão que você tem de Deus? Cada pessoa, se eu perguntasse aqui hoje, qual a tua visão de Deus, eu tenho certeza que cada um de vocês daria para mim uma resposta diferente. Uma vez eu fiz essa pergunta numa roda e todo mundo deu uma resposta. A minha esposa deu a resposta: o que é Deus para você? E ela falou: Deus é minha alegria, a minha fonte da minha alegria. E cada pessoa aqui teria uma resposta, porque cada um de nós tem uma visão muito particular de quem é Deus para a gente. Sim ou não? Sim. Para algumas pessoas, Deus é tipo, eu vou dizer assim, tipo um Papai Noel. Se você faz coisas boas, ele te dá presentes na vida. E se você faz coisas ruins, ele não te dá nada, mas também não te pune, tá? Essa é a visão que muitas pessoas têm de Deus. Para outras pessoas, a visão deles de Deus, Deus é como se fosse um velho carrasco sentado num trono, com um chicote na mão, esperando você fazer alguma coisa errada para te punir, te castigar. Essa é a visão que outras pessoas têm de Deus. Para outras pessoas, Deus, na verdade, é o cosmo, o universo. Deus não é uma pessoa em si, mas é o cosmo, o universo, certo? É uma energia, ok? E outras pessoas têm uma visão de que Deus, na verdade, é o Deus Deus, na verdade, não existe um. Deus, na verdade, pode ser muitos. Existe o Deus do rio, o Deus do vento, o Deus da floresta. Essa é a visão do animismo africano, né? Eles acreditam lá que tem o Deus da floresta. Cada um deles tem uma visão diferente de Deus, tá? E a visão que você tem de Deus transforma quem você é, e você transforma o mundo ao teu redor, certo? E toda vez que a gente fala assim sobre essa questão, é importante a gente prestar atenção de que Deus, na Bíblia, toda vez que ele quer chamar alguém para fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é se revelar para aquela pessoa. Porque ele quer consertar a cosmovisão desse cara. Quer fazer esse cara entender quem ele é primeiro. A gente pega, por exemplo, Deus chamou Moisés, sim ou não? Mas antes dele chamar Moisés, o que ele fez? Apareceu para Moisés na sarça ardente. E Deus ali era um fogo que queimava e não consumia. E Moisés viu Deus ali na sarça ardente, ele ficou assustado e eles não sabiam o que fazer. Deus falou: vai lá e liberta meu povo. Ok? E Deus ali na sarça ardente estava se revelando para Moisés. Ele estava mostrando para ele assim, que eu sou todo poder, força do mundo, da energia do mundo, mas eu mesmo não me consumo. A sarça não virava carvão, ela não queimava, apenas o fogo vinha, e Deus estava falando: eu sou toda energia, poder do mundo, mas eu mesmo nunca me consumo, nunca vou, minha bateria nunca acaba, tá certo? Deus chamou Isaías, chamou ou não chamou? Quando ele chamou Isaías, ele primeiro deu uma visão para Isaías, sim ou não? Qual foi a visão de Isaías? Ele viu Deus assentado no seu trono e os anjos ao redor, e ele falou assim: ai de mim, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor. E Isaías confessou na hora os seus pecados ali, porque ele sabia que ele era um homem pecador. Ele viu o seu pecado de forma muito mais clara. Eu não sei se eu sou mais consagrado que Isaías, né? Mas Isaías era profeta de Deus, e eu não sou profeta de coisa nenhuma. Eu imagino que Isaías é um homem muito consagrado a Deus, mas quando ele viu Deus, ele viu sua sujeira. Right? A primeira coisa que ele viu foi isso.
Então Deus estava consertando alguma coisa ali em Isaías. Você vai ver que a mesma coisa se repete com Ezequiel, com todos os outros profetas de Deus. Quando Deus chama alguém, ele primeiro dá uma visão para ele. E aquela visão garante a fé do camarada. Porque eu garanto para você que Moisés passou por muito problema, sim ou não? Moisés foi criticado pelo seu próprio povo, quase foi apedrejado, quase destronaram ele, mas toda vez que ele pensava em desistir, ele lembrava de Deus outra vez. Daquela visão de Deus, e aquilo dava força para ele outra vez. Isaías passou por muito problema. Aliás, Isaías morreu depois de um ministério de 55 anos, cerrado ao meio, numa árvore, amando do profeta, do rei Manassés. E quando ele morreu, garanto para você que a visão que ele tinha na mente era a visão daquela visão de Deus que ele teve, que ele recebeu. Porque a tua visão de Deus transforma quem você é, certo? E você, como pessoa, transforma o mundo ao teu redor. Ok? E isso é muito importante você entender. Essa é a cosmovisão. De todos esses homens que Deus se revelou, um dos que ele mais se revelou foi para Isaías. Isaías era chamado profeta poeta, o profeta evangélico, porque ele é o que mais pregou a respeito da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, e também pregou a respeito da segunda vinda de Cristo. Aliás, no livro de Isaías tem uma bela descrição da segunda vinda de Cristo, e Isaías, ele tinha uma visão muito clara a respeito de Deus, e ele vem aqui agora para revelar a visão que ele tinha de Deus para você, ok? E ele começa falando assim, você pensa que ele vai falar de Deus, mas ele fala muito sobre o ser humano, tá? E ele começa falando assim: "Ah, todos vós que tendes sedes, vinde à fonte das águas. Vinde, comprai e vendei, e vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não pode te satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vocês se deleitarão em finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que Deus se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar." Que texto bonito, né? "A todos vós que tendes sede, vinde à fonte das águas. E vocês que não têm dinheiro, não tem problema, vem para cá que a gente consegue comprar e eu vou te dar o que você precisa para você viver." E ele começa perguntando: "A todos vós que tendes sede." O que essa sede aqui representa? O que ele está falando aqui? Será que é sede de beber água? Não pode ser, né? Porque ele fala assim, ó: "Vinde, a vossa alma viverá." Ele está falando de uma coisa mais profunda do que apenas beber apenas. O que essa sede aí representa? A sede representa as necessidades do ser humano. O ser humano tem necessidades? Fala comigo. Sim ou não? Quais são as mais importantes necessidades do ser humano? Fala para mim. Comida, a gente precisa de comida, alimentação, a gente precisa de roupa, a gente precisa de carro. Hoje em dia você precisa de carro, hoje em dia você precisa de celular, e você não está ouvindo bem, você precisa de óculos, e você precisa de pasta de dente, escova de dente, sabonete, palito, tanta coisa a gente precisa. E ele gira para você e fala assim: "Ah, você que tem sede, vinde à fonte das águas." Nós temos muitas necessidades, mas ele aqui não está falando dessa necessidade básica do dia a dia. Na verdade, teve um cara chamado Maslow que tentou classificar as necessidades do ser humano. E Maslow classificou as necessidades do ser humano numa pirâmide, chamada pirâmide de Maslow. Isso você estuda em psicologia, primeira vez que você pisa na sala, é isso que você vai aprender, tá? A pirâmide de Maslow. E a pirâmide de Maslow é assim, ela tem a base e vai afinando aqui, ó. A base da pirâmide de Maslow, das principais necessidades que o ser humano tem, que são a base da vida dele, são as necessidades fisiológicas. Você não consegue fazer nada se você não está com a sua sede sanada, se você não tem alimento, se você está com a barriguinha cheia, e se você não tem ar para respirar.
ok? Essas são as principais necessidades do ser humano na cabeça de Maslow, tá? Aí ele fala que a segunda maior necessidade do ser humano é de segurança, ok? Você não vai ficar feliz, nem ia conseguir ficar aqui me ouvindo se você começasse a ouvir craques nesse chão aqui, né? Se tivesse duas pessoas trocando um tiro lá fora, você não ia ficar tranquilo aqui me ouvindo aqui. Por quê? Porque você ia sentir sua segurança ameaçada, certo ou não? Então ele está falando para você o seguinte, que a principal necessidade do ser humano são as fisiológicas. Você não ia conseguir me ouvir se estivesse faltando ar aqui. A segunda maior necessidade é de segurança. E a terceira maior necessidade de Maslow são as necessidades sociais, todo mundo precisa ser amado, se sentir admirado e outras coisas. Assim ele vai classificando. Mas entre Maslow e Dostoiévski, eu prefiro Dostoiévski. Dostoiévski foi aquele escritor russo que disse assim, de todas as coisas que o ser humano precisa e necessita, aquilo que ele mais busca incessantemente, sem parar, é alguém a quem ele possa adorar. Ele falou que a maior necessidade do ser humano não é de alimento, mas sim de buscar alguém a quem ele possa adorar. O que Dostoiévski está falando, em outras palavras, ele está falando sobre aquele negócio que a gente já mudou de nome várias vezes, mas a gente gosta de falar de forma diferente. A gente está falando sobre o vazio interior, já ouviu falar? Aquele buraco no peito, aquela necessidade que a gente tem, que a gente chama de necessidades existenciais. Certo? Isso já mudou de nome muitas vezes. Se você for estudar na história, na literatura, eles falam que os poetas no passado escreviam poemas tristes, que eram poemas existenciais, tá? Porque eles falavam do mal do século, era o nome que eles davam para isso. O mal do século era uma tristeza que tinha no coração dos poetas que fazia eles escreverem poemas tristes. Mas aí depois eles estudaram um pouquinho mais, veio a psicologia, eles falaram sobre, chamaram isso de ansiedade, certo? Depois eles pegaram e estudaram mais, eles chamam isso agora de depressão, e outras pessoas chamam isso de doença de pânico, eles têm um nome diferente para o medo, para essa sensação de vazio que existe dentro do coração do ser humano. Tá? Eu acho que quem falou melhor para mim foi o pastor Bulhon. O pastor Bulhon pegou de outra pessoa, mas o pastor Bulhon gostava de falar da crise existencial. O que é a crise existencial? É aquele negócio de você correr o dia inteiro, tentar arrumar trabalho, dinheiro, amar, ser amado, procurar sucesso da sua vida, mas quando você volta para casa, você põe a cabeça no travesseiro, você olha para o teto e você começa a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Qual é a diferença que eu estou fazendo no mundo? Qual é o sentido de tudo isso? Qual o significado? Você começa a se perguntar quem me fez, ou para onde eu vou, por que eu existo aqui nessa vida, certo? E você começa a fazer essas perguntas, e você começa a falar, dizer, enquanto você não responde essas perguntas, meu amigo, você fica meio que vazio, né? Com aquela sensação horrível, você já se sentiu assim? Aquele vazio interior, você começa a perguntar tudo, e você não sabe a resposta de nada. E quando você começa a fazer essas perguntas, e todo mundo faz essas perguntas, não é só você, mesmo um artista de televisão mais bonito, famoso, rico, poderoso, que está lá aparecendo na televisão pensando que ele está todo resolvido, ele também está assim, do mesmo jeito, fazendo essas perguntas, mais do que você ainda, porque ele tem ainda mais sucesso, ele tem uma plataforma maior do que você, e ele não consegue fazer com ela o que ele quer, ele apresenta para todo mundo uma imagem, mas ele mesmo não se sente assim, então ele se sente triste, vazio, e quando a pessoa se sente desse jeito, a tendência da maioria das pessoas é tentar tampar esse buraco, esse vazio com outras coisas. O que Dostoiévski estava falando é que todo ser humano tem dentro de si um buraco tão grande que só Deus é grande o suficiente para poder tampar. Entendeu? Só Deus. E esses caras, quando eles não encontram resposta em Deus, porque de alguma maneira colocaram alguma coisa na cabeça deles, né? Convenceram ele que Deus não existe, que os dinossauros existiram, que o mundo foi criado por uma evolução, ou porque eles quando eles não têm Deus, eles tentam sanar ou tampar esse buraco com qualquer outra coisa que aparece na vida deles. Para eles não lembrarem, para eles esquecerem que aquele buraco está lá.
E o cara começa a falar para ele si mesmo, ele se convence, ele fala, eu estou me sentindo desse jeito porque eu não tenho sucesso suficiente. Mas se eu ficar bem, se eu fizer muito sucesso na vida, eu nunca mais vou me sentir assim. E aí ele vai lá, né? Abre o canal do YouTube, arruma um filme para fazer, se torna famoso que nem Robin Williams e ganha muito dinheiro. Até um dia que o Robin Williams, com todo sucesso, talento, poder que ele tinha, ele vai lá, pendura, se enforca atrás de uma porta de hotel e se mata, do jeito que ele se matou. O cara era rico, famoso, inteligente, engraçado que só, mas o vazio estava lá. Certo? Aí o cara fala, eu me sinto desse jeito porque eu não tenho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, aí sim eu nunca mais vou me sentir desse jeito. Ele se engana, né? Ele começa a fazer o quê? Ele começa a correr atrás de dinheiro. Ele compra um carro, 2 carros, ele compra uma casa, uma outra casa, um prédio, um iate. Aí ele tá lá no topo do prédio dele, e quando ele olha para dentro de si mesmo, ele se sente o quê? Vazio ainda. E aí ele pega e se mata, como muitos outros já se mataram aí. Sabe o que eles começam a fazer? Quando você é bilionário, você começa a buscar aventura para a tua vida. Eu vou entrar dentro de um submarino e eu quero ir lá ver o Titanic, lá embaixo, cara. Entendeu? Até se matar. Porque a vida, com tudo que você tem, ainda não é suficiente. Eu tenho que ir lá embaixo para ver o Titanic. Então, quando a pessoa se sente desse jeito e ela não consegue achar a resposta, ela fala, para mim, eu estou me sentindo desse jeito porque eu não tenho alguém que eu ame. Se encontrar alguém que eu ame, aí sim minha vida vai ser melhor. E a pessoa faz o quê? Ela vai lá, namora com um, com 2, sai com um hoje, com outra amanhã, passa na mão de 5, 6, e depois quando ele vê, ela está vazia. Ainda. O amor não pode preencher isso, é lugar de Deus. Tá? E tem pessoas que quando se sente assim, e você pergunta para ela assim, por que você está se sentindo assim? Eu não sei. O que ela vai fazer? Ela vai contar para o amigo, para o melhor amigo, e o amigo vai falar, cara, você tem tudo e não está feliz? É porque você está pirando, você precisa de um psicólogo, certo? E a pessoa fala, vai no psicólogo, conversa com o psicólogo. E esse é um conselho que eu vou te contar uma coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com esses conselhos que você ouve. Porque psicólogo, meu amigo, tem que tomar muito cuidado com psicólogo. E aí eu sei que tem psicólogo aqui, sempre tem, né? Sempre tem, é os que mais precisam de psicologia. Aliás, todo psicólogo sabe que tem que fazer consulta, né? Primeiro ele tem que se tratar a si mesmo. Mas eu sempre falo isso porque se tem 2 profissões que você tem que tomar cuidado nessa vida, é psicólogo e pastor. Cuidado. Entendeu? Que se você pegar o errado, ele te arruína. Psicólogo é bom quando ele é cristão, quando ele conhece os princípios de Cristo, senão ele vai ficar repetindo tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, baseada toda em, a maioria das coisas em Freud, mas não tanto em Freud, mas também em platonismo, tá? Em coisas que Platão falou e outras coisas desse tipo. É um monte de teoria, tem 5, 6 ramos para você seguir, nenhum deles sabe qual que é o melhor, e é complicado. Aí ele vai no psicólogo, o psicólogo vira para ele e fala assim, você está com esse problema porque você não se conhece de verdade. Quando você olhar para dentro de você mesmo e conseguir encontrar a sua verdadeira identidade, aí sim você vai se sentir melhor, porque eles repetem o que Platão falava, né? Platão dizia assim, na sua academia, no topo da sua academia estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo primeiramente. Aí a pessoa pensa, se eu me conhecer e olhar para dentro de mim mesmo, eu vou conseguir saber quem eu sou nessa vida e finalmente vou me sentir feliz. Aí o que ele faz? Ele começa a olhar para dentro de si mesmo, começa a ir nas consultas, tentando entender quem ele é, mas a Bíblia fala uma coisa bem interessante. A Bíblia fala assim, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, extremamente perverso, quem o conhecerá? É isso que a Bíblia fala a respeito do teu coração, dentro de você mesmo. E a Bíblia ainda fala desse jeito, que a nossa justiça para Deus é como se fosse o quê? Trapos de imundície. E a pessoa fica olhando para dentro dela mesma, tentando se entender, ela não consegue encontrar nada, é um buraco infinito. E aí eu fico falando, como que a gente vai resolver isso? Muito obrigado por ter me convidado, espero que vocês tenham um feliz sábado, e a gente se encontra da próxima vez, a gente termina o sermão aqui, tá bem? Valeu, tchau, tchau. Para a gente resolver isso, a gente tem que entender como as coisas verdadeiramente funcionam. E eu vou tentar explicar isso para vocês, falando um pouco para vocês
da minha frustração com Picasso. Vocês gostam de Picasso? Quem aqui já viu um quadro de Pablo Picasso? Deixa eu ver as mãos. Todo mundo já viu, né? E os quadros de Pablo Picasso, quem aqui gosta de Picasso? É fã de Picasso? Deixa eu ver as mãos aqui. Ninguém? Porque Picasso é bem estranho, né? Você sabe que um quadro de Picasso hoje custa, em média, 100 milhões de dólares. E Picasso tem uns quadros que é bem estranho, assim, tem uma mulher com a cara quadrada, outra mulher atrás dela com a outra cara quadrada, todo bem rabiscado, um negócio esquisito. E eu olhei para aqueles quadros assim e falava assim, cara, que coisa feia, pintar feio eu pinto também, não precisa me pagar 100 milhões de dólares, isso eu sei fazer. Aí olhava para as pessoas falam que paga 100 milhões de dólares um negócio desse, eu falava, que desperdício de dinheiro. Mas um dia estudando música com a professora minha, ela pegou e falou assim, Fábio, você sabe por que tem pessoas que não gostam de música clássica? Eu falei assim, por quê, professora? Ela disse, porque para você gostar de música clássica tem que ter certa cultura. Aí eu falei assim, o que você quer dizer com isso? E ela respondeu, você acha que um cara que foi acostumado, cresceu ouvindo Eguinha Pocotó, 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 um cara que cresceu ouvindo eu só quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela onde eu nasci, vai crescer e vai gostar de Chopin, Bach, Beethoven? Eu falei assim, nunca. Ela falou assim, tá vendo? Para você gostar de certas coisas, você tem que ter certa cultura. Se você não entender a cultura, você nunca vai gostar. Eu falei assim para mim mesmo, será que eu não gosto de Picasso porque eu não entendo Picasso? Porque eu não tenho cultura para entender Picasso? E eu fiquei revoltado com mim mesmo, que eu sempre me achei um artista, eu fiz teatro, eu sou um cara culto, aprendi poesia, eu toco violão. Eu falei, não, tem que descobrir a respeito de Picasso. Fui no Google, comecei a estudar Picasso. E descobri que Picasso passou por várias fases na vida dele. A primeira fase, na qual ele pintava quadros vermelhos de uma grande paixão. Na verdade, a primeira fase mesmo dele, ele pintava você perfeitamente. Pegava você aqui, colocava você na tela, como se você fosse um retrato. Perfeito. Mas depois ele arrumou uma mulher, ficou apaixonado por ela, então ele botava você na tela, mas tudo que ele pintava, ele botava uns tons vermelhos no negócio, por causa da paixão dele. Um dia essa paixão dele amadureceu, já estava acostumado com aquela mulher, ele começou a pintar uns quadros amarelos. Mas um dia essa mulher morreu. Aí ele passou por uma fase super depressiva, na qual ele só pintava quadros azuis. Daí veio a expressão do inglês, I'm blue today. You remember, você lembra daquela música do Elvis? Have yourself a blue Christmas. O que é blue Christmas? É um Natal triste, down, certo? Então, o que ele significa? Significa que depois que Picasso, aquela mulher morreu, ele ficou tão depressivo que ele começou a pintar quadros azuis. Mas aí ele não queria mais pintar você perfeitamente, ele queria botar o sentimento dele na tela, por isso ele distorcia você de tal maneira que ele colocava o sentimento na tela e quando você olhava, você sofria aquele impacto. E aí você sentia aquilo que estava sentindo. Tá? Daí nasceu o impressionismo. Tá? E aí depois de estudar bastante Picasso, estudar bastante esse camarada, um dia eu fui no museu olhar os quadros dele e não é que eu comecei a gostar dos quadros. Eu descobri naquele dia que eu não tinha cultura para entender o tal do Picasso. Eu lembro que eu sempre gostei de poesia. Um dia fui apresentado para Manuel Bandeira. Manuel Bandeira falava uma poesia incrível, dizia desse jeito, bem curtinha, mas falava tudo. Ele dizia, vi ontem um bicho na imundície do pátio procurando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não olhava nem examinava, apenas comia com voracidade. O bicho não era um cachorro, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aí eu até arrepiei quando vi esse cara. Falei assim, esse cara eu gostei. Eu gosto de poesia social, que fala as coisas, papapá. E aí o que aconteceu? Um dia na escola, a professora me apresentou outra poesia do Manuel Bandeira e eu falei, esse cara é doido. E a poesia falava, vamos embora para Pazágada, lá serei amigo do rei, lá terei a mulher que quero na cama que escolherei, vamos embora para Pazágada. Lá a vida é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha falsa e demente, venha ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banho de mar, mas quando estiver cansado, mas cansado de não ter jeito, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo deu menino, Rosa vinha me contar. Vamos embora para Pazágada, lá sou amigo do rei, lá terei a mulher que quero na cama que escolherei, vamos embora para Pazágada.
NSA, esse cara é um tarado. Ele quer a mulher que ele quiser, na cama que ele escolher. Esse cara não tem noção da vida. E aí eu falei, não, tem que estudar esse cara. E comecei a estudar Manuel Bandeira. E descobri que Manuel Bandeira teve a vida inteira dele uma doença que sempre o atormentou, tuberculose. E por causa da tuberculose, ele não podia andar em burro brabo, não podia subir em pau de sebo, não podia tomar banho de mar, e muitas coisas. E por causa dessa doença, ele nunca conseguiu arrumar na vida dele um grande amor. Por isso ele sonhava com a cidade de Pazágada, onde ele teria saúde perfeita, a cidade dos prazeres dos persas, onde ele teria lá saúde perfeita e ele pudesse escolher a mulher que ele quisesse. Eu só consegui entender o poema quando eu conheci quem? O autor do poema. Eu só entendi o quadro quando eu conheci quem? O pintor do quadro. A verdade, meu amigo, você só conhece a criatura quando você conhece quem é o Criador. Tem muitas pessoas que vivem a vida inteira olhando para dentro de si mesmo, tentando se entender. Você nunca vai conseguir se entender, porque você só consegue entender quem você é quando você olha para o teu Criador. E é conhecendo Deus que você conhece quem você é. E esse é o problema da maioria das pessoas hoje em dia. Elas vivem lutando, tentando se entender, conhecer, mas é quando você conhece Deus que você entende de fato quem você é. E é por isso que Isaías vira para você e fala assim, você que está com sede, que vive nessa vida seco aí, procurando razão para a sua existência. E ele chega a falar assim, por que você gasta seu dinheiro e põe naquilo que não pode trazer satisfação? O que é satisfação, em outras palavras? Satisfação é o estado de felicidade. Você está feliz quando você está satisfeito. Entendeu? Ele está dizendo, por que você vive nessa vida sem satisfação? Por que você vive cantando que nem o Mick Jagger? I can get no satisfaction. Por que você vive a vida desse jeito? Se eu estou aqui, cara, vem até mim e a sua alma viverá. Pela primeira vez você vai conhecer e entender de fato quem você é. Conhece a Deus primeiramente, que aí você vai estar conhecendo a si mesmo. Essa devia ser a frase de Platão. Conhece a Deus primeiramente e você vai saber quais são os significados, os propósitos, os sonhos, os planos que ele tem para a tua vida, por que ele te criou, por que você existe e qual o destino que ele quer dar para o teu futuro. Por isso Isaías vira para você e fala, você que tem sede, para de viver desse jeito. Vem até a mim, a tua alma viverá, eu vou fazer com você uma aliança, a mesma aliança que eu fiz com Davi. E qual foi a aliança que ele fez com Davi? Davi, prometo para você, cara, você foi um pecador miserável, você matou um homem, ficou com a mulher dele, teve um filho, foi uma miséria, mas eu te perdoei, eu vou perdoar todo mundo que vier para mim. Ele falou assim, eu te fiz líder, eu botei os seus filhos para ser líder. Se você vier a mim, cara, e me conhecer, eu vou fazer de você um líder onde você estiver. Porque quando você muda a sua cosmovisão, muda quem você é, e você vai conseguir mudar o ambiente ao teu redor, mas você precisa consertar essa tua cosmovisão. Você precisa de fato entender quem eu sou. E quando você entender quem eu sou, meu filho, eu faço com você uma aliança e eu vou dar para você os mesmos direitos que eu dei para Davi, tá certo? E ele fala assim, vamos ler de novo aqui o texto. Ele vira ali no verso 6 e 7, verso 5, quer dizer, ele fala, eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. As pessoas vão vir para você e vão achar um negócio estranho em você e vão começar a te perguntar, o que aconteceu com você? Como assim? Porque o teu filho morreu, mas você está numa paz tremenda aí, não está morrendo, eu estaria desgraçado se fosse eu. Isso vai falar por causa do Deus que me... Eu confio no meu Deus. Eu tenho uma visão completamente diferente de vida, porque, por causa do meu Deus, as pessoas vão pegar na aba da tua roupa, assim, segurar e falar assim, o que acontece com você, que você tem mais paz, você é mais calmo, você acha solução para tudo, o que acontece com você, por que você é desse jeito? As nações vão correr a ti e vão te perguntar, por que você é desse jeito? E você vai dizer, por causa do Senhor, meu Deus, porque Ele é quem me glorificou. Então ele vira para você e diz finalmente, versos 6 e 7, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor Deus que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Ele está dizendo para você, vem até mim, cara, e eu vou fazer você viver de fato, de verdade. Eu vou dar para você o perdão que você precisa. E o perdão aqui é muito mais do que perdão, é satisfação completa, ele vai dar para você.
Ele é bom de fazer isso. Ele é bom de trazer satisfação, se você vier para ele. Aí ele fala, esse texto aqui é muito bonito, mas quando eu falo de sede, eu sempre lembro daquela história da mulher no poço, né? Ela está lá parada no poço, vem Jesus conversar com ela. Não, Jesus está lá parado no poço, ela vem, e Jesus fala para ela assim, dá água para eu beber. Imagina Jesus parado lá, o Criador de todas as fontes de águas, estava lá parado lá do poço, sentado, e a mulher vem para conversar com ele, e ele fala para ela, eu estou com sede, dá para você me dar um copinho d'água aí? E Jesus vira para ela e fala assim, filha, ela falou assim, mas o poço é fundo, você não tem como tirar água, como vão fazer? Ele falou assim, filha, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água, e eu te daria uma água que faria de você uma fonte a jorrar, você nunca mais ia sentir sede. Ele estava falando sobre o quê? A mesma coisa que Isaías está falando aqui. Você ia ter tanta satisfação na tua vida que você nunca mais ia precisar voltar para esse poço. Aí ela fala assim, tá bom, estou vendo que você é um profeta. E ele falou assim, sou mesmo. Me diz então, o que a gente tem que fazer? E Jesus fala para ela assim, eu te digo se você for lá chamar o teu marido. Jesus era um provocador. Quando você estuda a Bíblia direitinho, você vai ver quanto Jesus gostava de provocar os outros. E Jesus vira para ela e fala assim, ó, chama o teu marido. E ela falou assim, eu não tenho marido. E Jesus fala, não tem mesmo, porque você ainda passou na mão de 5 homens, nenhum deles é teu marido. Você tentou com um, não deu certo, a satisfação não veio. Você tentou com o outro, aí você não tentou certo. Você falou assim, não, eu tenho que arrumar um grande amor, porque se eu arrumar um grande amor, aí sim eu vou me sentir feliz e satisfeito. E ela passou na mão do quinto, do terceiro, do quarto, quinto, sexto, sei lá quantos. E ela não estava satisfeita. Jesus tinha que mostrar para ela que a fórmula dela não estava o quê? Funcionando. Ele queria mostrar para ela e depois fazer ela enxergar, filha, você já tentou de tudo? Tenta do meu jeito agora. Tá? Aí ela tenta mudar de assunto, né? E ela vira e fala, Senhor, onde é que a gente tem que adorar? É em Jerusalém ou é aqui em Samaria? E Jesus fala assim, não, minha filha, você não entendeu nada. Deus está procurando adoradores, sim, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são adoradores que o Pai busca. E é muito importante você falar sobre adoração aqui nesse momento. Porque o que é adoração? O que é adoração, gente? Porque você vem na igreja, todo sábado para adorar, você tem que saber, né? Fala assim, eu vou para a igreja para adorar a Deus. O que é adoração? Conhecer a nossa limitação. Vamos lá, o que é adoração? Adoração é muito parecido com louvor. O que é louvor? Louvor, vou te falar. Louvor é quando você exalta a Deus ou elogia a Deus por aquilo que Ele fez para você. Você tem filhos? Agradece a Deus, exalta a Deus, elogia a Deus por isso. Ou você tem dinheiro, comida? Agradece a Deus, exalta a Deus por isso. Engrandece o nome de Deus por isso. Você tem saúde? Você agradece a Deus por isso, porque Deus te deu todas essas coisas. Isso é louvor. É quando você exalta a Deus por aquilo que Ele te deu, te fez. Agora, a adoração é diferente. Parece, mas é diferente. É também exaltar e engrandecer o nome de Deus. Mas não por aquilo que Ele te deu, mas sim por aquilo que Ele é. E você não pode exaltar e engrandecer alguém na adoração se você não sabe quem essa pessoa é. Ninguém adora um grego que está lá no meio da Grécia que você nunca conheceu. Eu não podia adorar os americanos ou exaltar os americanos da minha igreja, como eu faço hoje em dia. Quando eu chego lá, eu falo, a Betsy é uma mulher maravilhosa, I love Betsy, Betsy é desse jeito. E eu falo bem dela, porque agora eu a conheço, mas quando estava no Brasil eu não podia fazer isso. Porque eu não sabia quem ela era. O que acontece com a maioria das pessoas, as pessoas vêm para a igreja para exaltar a Deus sem conhecer Deus. Entendeu? E aí a gente fica falando umas frases que não fazem nem sentido às vezes, porque adoração não é algo que você faz apenas no momento. Adoração é um estado do ser. A adoração é muito parecido com paixão. Paixão, ou você está apaixonado, ou você não está. Sim ou não? O que é paixão? É quando eu gosto tanto daquela pessoa. Eu lembro quando eu ainda estou apaixonado com a minha esposa. E quando eu me via, mas no começo eu era
ainda mais apaixonado pela minha esposa. Eu lembro que quando eu via minha esposa, eu ficava todo o tempo pensando, como é que eu vou agradar ela? Como que eu vou exaltar ela? Como é que eu vou fazer ela se sentir bem, feliz comigo? Todo o tempo eu pensava nisso, porque ela não saía da minha cabeça. A adoração é a mesma coisa. É quando você gosta tanto de Deus, quando você ama tanto a Deus, que Deus não sai da tua cabeça e você começa a fazer tudo que você pode para agradar a Deus. Isso é adoração. Então, adoração não é algo que você faz apenas no momento, é um estado do ser. Então, por isso, você não pode desligar a adoração e falar assim, ó, vou adorar agora, depois eu não adoro. Você adora com o cheque que você escreve, com a maneira como você trata seu filho, sua esposa. Em tudo que você faz na vida é adoração. Mas as pessoas chegam aqui na frente da igreja e eles falam assim, amigos, vamos começar agora os momentos de adoração. Momentos de adoração? Isso existe? Ou você é adorador ou não é? Porque é um estado. Então, ou você vem para a igreja com o espírito de adorador, porque você verdadeiramente é apaixonado com Deus, ou você não vem. E tem pessoas que vêm para a igreja com o espírito de reclamador. Ele vem para a igreja, o sermão, o louvor não está bom hoje, esse pessoal não canta nada. Ele começa a reclamar. A escola sabatina não começou no tempo? Não está boa. Terminou muito tarde? Esse professor eu não gosto. O pastor está pregando demais. Né? Aí ele fica aqui o tempo inteiro emburrado, chateado, nervoso. Quando acaba, ele volta para casa, senta na mesa e começa a falar com a esposa. O sermão estava tão ruim hoje, e os filhos estão lá sentados, eles ouvem tudo. Quando ele cresce, não quero saber mais dessa igreja. Meu pai não é coerente. Minha mãe não é coerente. Isso é uma coisa aqui na igreja, em casa é outra coisa completamente diferente. Falta o espírito de adoração. Por isso Jesus está falando, o Pai está procurando adoradores sim, mas adoradores que o adorem com espírito e com verdade. Então, se você não é isso, meu amigo, então você não entendeu ainda o que é ser um adorador. Ele vem para a igreja todo sábado, falando que sou cristão, mas você tem que estar com o espírito de adorador. A igreja é um negócio que a gente vem para celebrar aquilo que a gente fez durante a semana. Não para a gente vir aqui para assistir um culto e sair daqui pensando, agora eu vou resolver meus problemas de caráter todos, porque eu vim para a igreja e pronto, acabou. E um milagre acontece, durante a semana você se torna uma pessoa melhor. Não. Acontece ao contrário. É você se torna uma pessoa melhor na tua vida todos os dias, fazendo culto em tua casa, orando em casa, lendo a Bíblia em casa, cuidando dos seus filhos, sendo bom com os teus vizinhos, com as outras pessoas. E no final de semana, vocês vêm aqui para testemunhar daquilo que vocês fizeram durante a semana. Como foi bom, eu gostei tanto de ouvir aqui as histórias, de cada um aqui contando a história, porque a árvore não caiu da minha cabeça, a outra porque não sei o que lá, e tanta coisa que Deus aconteceu, de outra coisa Deus fez na tua semana, você vem aqui para celebrar, meu amigo, vem aqui para contar as coisas que Deus fez, e aí Deus pega e completa tudo, trazendo um sermão, uma palavra de Deus para você, e você sai daqui leve, pensando, poxa, cara, como é bom vir para a igreja. Que maravilha, você chega em casa, senta na mesa para almoçar, e você fala para os seus filhos, que culto abençoado, né, filho? Nossa, você ouviu o que o pastor falou, você viu aquele testemunho, você viu isso, aquilo, outro. Você vai deitar, você vai sair à tarde, com vontade, vou fazer trabalho missionário, porque eu tenho certeza que Deus tem mais milagre para a gente hoje. E é isso que o texto de Isaías estava falando para a gente. Só que ele não terminou. Tá? Vem agora a parte dura. Ele vira para você Isaías 55 outra vez, e vamos começar do verso 8, porque eu vou até o final do texto dele, tá? Mas não vou demorar muito, não. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar... verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra, para que fecunda e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Oh, man, se você entender isso aqui, ele vira para você e fala assim, porque os teus pensamentos, eu quero que você venha até a mim para eu fazer alguma coisa em você. Lembra que ele falou isso? Porque os meus pensamentos não são os teus.
E os meus pensamentos são mais altos do que os teus. São bem mais altos, são bem melhores do que os teus. Eu tenho planos para você que você não consegue imaginar. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, e se você estiver em contato com os meus pensamentos, você vai ver o que eu quero fazer para você. Como é que a gente tem contato com os pensamentos de Deus? Não. O que é uma palavra? Um de cada vez, tá? O que é uma palavra? Uma palavra é a expressão de um pensamento. A boca só fala o que a mente pensa, sim ou não? Como é que eu entro em contato com os pensamentos de Deus? Eu tenho que buscar a palavra de Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu estou entrando em contato com os pensamentos de Deus, sim ou não? Como é que eu conheço uma pessoa? Eu só conheço uma pessoa quando eu conheço os seus pensamentos, sim ou não? Tem pessoa que fala um monte de coisa que às vezes ele não está sentindo e pensando, sim ou não? Mas Deus é sempre o quê? Sincero. Sempre verdadeiro. Quando você entra em contato com a sua palavra, você está conhecendo os pensamentos de Deus. Tá? E ele está falando para você, os seus pensamentos não são bons. Os meus pensamentos são muito melhores. Porque eu sei os seus pensamentos, Deus está dizendo. E eu sei os pensamentos que vocês têm, até para os seus filhos, os sonhos que você tem na sua mente, no seu coração, não são bons para você. Mas eu tenho melhores sonhos para você. Eu sei o que você pensa, ele está dizendo. Eu sei o que você pensa para os seus filhos. Quem é pai aqui? Deixa eu ver as mãos. Há um monte de pai aí, tá certo? Aí você tem aquele sonho, né? O que você quer da vida para o teu filho? Você quer que seu filho cresça, né? E que ele estude. E que ele compre uma casa, né? E que ele ache uma mulher boa. Não é isso que você sonha? É ou não é? É a maioria de vocês, não mente para mim, não. Aí vocês querem que ele tenha uma casa boa, um bom trabalho, certo? E quer que eles tenham o quê? Segurança. Sim ou não? E que ele tenha aqueles muros com 5 linhas de cerca elétrica ao redor. E você quer que eles tenham um seguro de vida, sim ou não? Seguro de carro. E você quer que ele tenha tudo isso, tá? E é esse o sonho que você tem para o seu filho. E você pode pensar assim, isso é uma maravilha. Mas talvez não seja esse o sonho que Deus tem para o seu filho. Porque o sonho de Deus, o plano de Deus, pode ser, na tua visão, muito ruim, mas para Deus é muito bom. Deus pode querer que seu filho seja um missionário na África. E que ele vá para a África sem segurança nenhuma. E que ele fique lá muitos anos tentando traduzir a Bíblia para a língua de uma tribo africana lá. E que ele nunca se case direito. E pode ser que depois de muitos anos trabalhar na África, venha uma malária e mate seu filho lá. Ué, mas morreu como herói. E você não está gostando, mas talvez seja um plano de Deus para ele. Eu vou dizer para você, eu tinha um sonho para meu filho. Eu não tenho filho, infelizmente, mas eu tinha um sonho para meu filho. Meu filho, para mim, eu queria que quando ele tivesse 14 anos de idade, eu descobri isso depois que eu comecei a estudar esse negócio. Eu falei assim, eu quero que com 14 anos de idade, meu filho sinta um chamado de Deus para ser um pregador e que ele vai pregar aonde Deus mandar. Eu queria que meu filho tivesse um coração, que ele falasse assim para Deus, Senhor, olha, tá vendo aquela montanha que tá lá, onde ninguém nunca ouviu falar de ti? É lá que eu quero ir lá pregar. E se meu filho morresse lá pregando o evangelho, ele não poderia me fazer mais orgulhoso. Porque o seu sonho é egoísta. O seu sonho é só o bem para você, para sua família. Você não está pensando no mundo, você não está pensando nas coisas. Hoje você ensina para o seu filho a ser pior do que esse pessoal que está fora do mundo. Sabe por quê? Porque você sonha assim, ó. Porque hoje, antigamente, você perguntava para as crianças, o que você quer ser quando crescer? As crianças respondiam, eu quero ser bombeiro, policial, porque na cabeça deles, bombeiro salva vidas. Policial traz segurança, né? Tinha alguma coisa de nobre nessas profissões. Mas hoje em dia você pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Ele fala, eu quero ser rico. Aí como que você vai ser rico? Eu quero ser jogador de futebol, quero ser o Neymar. E por que eles querem ser que nem o Justin Bieber, que nem o Neymar, que nem a Miley Cyrus? Porque a referência que eles têm de sucesso hoje em dia, de ser bom na vida, é uma referência super egoísta, porque às vezes dentro de casa ele foi criado pensando que a única coisa que importa nessa vida é dinheiro. E onde está a honra? Aonde está o lugar de serviço, de servir as outras pessoas? Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a servir o mundo e de ajudar o mundo, de transformar o mundo. Mas o teu sonho é só
paz, segurança, casinha com piscina, 3, não sei o que, seguro de vida. Estúpido. Por que você não sonha para o seu filho ser uma pessoa nobre? Um homem de respeito, um homem que dê a vida pelas outras pessoas. Que seja verdadeiramente fiel a Deus. Por isso que Deus tem que falar para você, os teus sonhos não são os meus. Eu tenho uns pensamentos diferentes do seu. Deus não está preocupado com a casa que você mora. Ele está preocupado com que tipo de mulher mora na casa. Deus não está preocupado com o carro que você dirige. Ele está preocupado com que tipo de homem dirige esse carro. Porque para Deus não importa o que você tem, mas sim quem você é. A única coisa que tira o sonho de Deus, o sono de Deus, a única coisa que faz Deus ficar acordado à noite, virando de um lado para o outro, é saber aonde você vai passar a eternidade. Mas Ele não pode trazer você para a eternidade com esse caráter feio, com esse egoísmo no seu coração. A única coisa que você quer é para você, para você, para você, cada vez mais. E é esse o grande problema dessa sociedade. Ela esqueceu que é nobreza. Esqueceu. E Deus tem que virar para você e falar assim, os meus pensamentos não são os teus. Mas quando você entra em contato com a minha palavra, Ele está dizendo. Quando você entra em contato com a minha palavra, ela é que nem a chuva. Lembra que Ele falou? Que cai do céu e a neve, que faz a planta, molha a terra, fecunda a planta e faz dar fruto. Aí Ele fala, assim é toda palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas ela faz algo que eu a designei para fazer. Ele está dizendo, a minha palavra, quando ela entra em contato na tua vida, ela transforma alguma coisa, porque eu a designei para fazer isso. Eu escrevi isso aí, eu pensei esses pensamentos a fim de fazer alguma coisa no seu coração. Por isso, quando você entra em contato com a minha palavra, a tua vida é transformada. Então, sua tia é, que nem a tia da Shirley, minha esposa, tinha doença do pânico. Ela estava passando de um lado da rua, outras pessoas estavam passando do outro lado da rua, ela se escondia atrás de um poste com medo. Já notou que a coisa que mais domina essa sociedade do mundo hoje é medo? Medo, meu amigo. Todo mundo faz as coisas por causa de medo. Por que seguro ganha tanto dinheiro? Medo. É medo de morrer. É medo de bater o carro. É medo da casa queimar. É medo disso, medo daquilo. É tanto medo. Satanás sabe que a coisa que mais faz você pecar nessa vida é o medo. A coisa que mais faz as pessoas cometerem coisas erradas é medo. A gente rouba por medo de nos faltar. A gente adultera por medo de ficar sozinho, por causa de algum tipo de medo. Tem pessoas que mentem por causa que têm medo de ser descoberto. É o medo que faz você cometer coisas erradas. É por isso que na Bíblia Deus vai falar para você, lá em João, Ele vai falar assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, aliás, nunca o conheceu. É por isso que Ele vira para você e tem que falar, você tem que entrar em contato com a minha palavra, porque quando você entra em contato com a minha palavra, eu consigo mudar alguma coisa na tua vida. É por isso que ele escreveu um salmo inteiro. A Bíblia, eu nunca contei, mas eles falam que na Bíblia tem 365 versículos dizendo para você, não temas. Não tema porque eu sou contigo. É uma das frases mais repetidas de Jesus. Por que vocês temem, ó homens de pequena fé? Temor não é de Deus. E ele está dizendo aqui para você, se você entra em contato com a minha palavra, como o Salmo 91 diz, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus forte em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel, portanto não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que se espalha nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque apenas com teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, portanto eu livrá-lo-ei, poloei a salvo que conhece meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, lhe darei longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, do jeito que está escrito ali, você sai para um dia com mais coragem, com vontade de fazer outras coisas diferentes. Mas por que tem tanta gente com sede? Porque o contato com os pensamentos de Deus é tão pouco, que a gente não gasta o tempo que devia gastar com a palavra. E agora ele chega para você no final e diz, mas se você vier e conhecer meus pensamentos,
Ele fala nos últimos 2 versículos o que vai acontecer com você. E ele termina dizendo: saireis com alegria. O que é alegria? Felicidade. O que é felicidade? Satisfação. E em paz sereis guiados. O que é paz aqui? Shalom. É prosperidade. Em prosperidade Deus guiará a tua vida. Ele está prometendo 2 coisas: satisfação e prosperidade. E ele fala: os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O que ele está dizendo? Que as pessoas vão louvar você quando você chegar num lugar, vão ficar felizes porque você chegou, e você será homenageado pelas pessoas. As pessoas vão falar assim, ó, cara, essa pessoa é maravilhosa, ela merece honra. Você será honrado. E aí ele fala então no final, o último versículo: e em lugar de espinheiro crescerá o cipreste. Em vez de você ser um espinheiro cheio de espinho, que fere a si mesmo e fere os outros, só causa dor, você vai ser que nem um cipreste, uma árvore, aquelas árvores fininhas que apontam o céu. Você vai ser que nem uma seta apontando o céu. E aí ele fala outra coisa, ele fala assim: em lugar da sarça crescerá a murta. A sarça é uma árvore torta, de galhos tortos, lá aquelas árvores secas do agreste. Ele está falando, não, vai ser uma murta, uma árvore com grandes galhos, debaixo das suas sombras, muitos virão para se abrigar. Você vai ser alguém que é capaz de abrigar e trazer sombra para a vida dos outros. Então ele termina dizendo, e agora vem o final, ele fala: e será isto glória para o Senhor, um memorial eterno que jamais será extinto. Ele está dizendo assim, e isto é o que traz glória para o Senhor. É assim que o texto está no original. É isto que traz glória para o Senhor, quando você se transforma num memorial eterno para a glória do Senhor. O que é isso? Ele está dizendo para você assim, ó, Deus não está atrás de glória passageira. Ele quer glória eterna. Ele não está atrás de adoração que dura 70 anos, morre e acaba. Não. Ele quer glória eterna. E ele está falando para você assim, que se você se entrar em contato com a palavra dele, permitir que ele trabalhe na tua vida, e se deixar ele revelar-se a si para você, e você realmente conhecer esse Deus, ele vai te trazer alegria, satisfação, ele vai te dar prosperidade, as pessoas vão te trazer honra para a tua vida, e no final de contas, no final, você vai ser um memorial eterno de que Deus é bom, porque daqui a 1 milhão de anos, quando você estiver visitando um planeta na galáxia M42, que fica atrás da constelação de Órion, e alguém chegar perto de você, de outro mundo não caído, vai chegar para você: você era um daqueles da Terra? Você vai dizer, sim, eu era. Conta para mim como é que foi. Você vai dizer, mano, eu era um lixo. Eu vivia brigando com as pessoas, me sentia mal, várias vezes eu pensei em me matar. Eu me sentia mal naquele planeta e tudo, mas Jesus veio, ele viu quem eu era, ele me amou, ele me salvou, ele me livrou de todos os meus pecados, o sangue dele me lavou, e eternamente, daqui a bilhões e bilhões de anos, você vai continuar trazendo glória ao nome de Deus. Você vai ser um memorial eterno de que Deus é bom, porque você vai ter vida eterna, e eternamente você vai poder glorificar o nome de Deus. Meu amigo, para terminar, eu vou te contar uma última história. Vai levar 2 minutos. Vocês me aguentam mais 2 minutos? Tá bom. Se você não prestou atenção no sermão inteiro, presta atenção só nessa história, que eu vou tentar resumir isso tudo aqui, tá bom? Numa só história. Diz que um dia, numa alegoria, diz que Deus plantou um jardim muito bonito. E nesse jardim tinha todo tipo de plantas, bichos e animais. E de 6 meses, Deus vinha naquele jardim para visitar o seu jardim, para ver se o jardim estava bom ou não. E um dia, visitando esse jardim, ele viu que todos os bichos estavam felizes, vivendo em harmonia, tão felizes e contentes. Só tinha um bicho que estava triste, chateado, acabunhado, tomando pílula depressiva, se escondendo atrás do poste quando outro bicho passava. Ele se sentia feio, vivia comprando roupas, porque ele achava que era a melhor coisa que tinha que fazer. Ele era preocupado com carro, com casa. Ele queria muito fazer sucesso, ele abriu um canal no YouTube, ele pensava que ele ia ser alguma coisa na vida, porque ele preocupava tanto com essas coisas. E aí,
Ele estava triste, chateado, acabunhado. Adivinha que bicho era esse? Não. Esse bicho era o rato. E um dia Deus virou para o rato e falou assim: rato, o que foi? Por que você está triste, chateado, acabunhado? Por que para você a vida não faz sentido? Por que você está aí procurando roupa, pintura, cortando, fazendo plástica para poder ficar mais bonito, fazendo tudo isso que todo mundo faz? E o rato virou para ele e falou assim: Senhor, é porque tem o gato. O gato é mais bonito do que eu, o gato é mais forte do que eu. Quando o gato faz miau, eu fico com medo. Por favor, Senhor, me transforme em gato. E Deus imediatamente fez pluft, transformou o rato em gato. 6 meses depois, Deus foi passear por ali novamente. Todo mundo estava feliz e contente, vivendo em harmonia. Só tinha um bicho que estava triste, chateado, acabunhado, se achando feio, olhando, assistindo Netflix o dia inteiro, tomando sorvete, preocupado com um monte de coisa na vida, pensando que aquilo que é o importante. Adivinha que bicho era esse? O gato? E Deus virou para o gato e falou assim: o que foi, gato? Por que para você a vida não faz sentido? Por que você continua fazendo todas essas coisas que esse pessoal faz, tentando se sentir feliz e realizado? E o gato respondeu: Senhor, é porque tem o cachorro. O cachorro é maior do que eu, é mais bonito do que eu. Quando o cachorro faz uau, uau, eu fico com medo. Por favor, Senhor, me transforme em cachorro. E Deus imediatamente faz, pluft, transforma o gato em cachorro. 6 meses depois, Deus foi passear por ali novamente. E todo mundo estava feliz e contente, vivendo em harmonia. Só tinha um bicho que estava lá no Prime Video, assistindo um monte de vídeo, cansado e procurando um monte de coisa na internet para poder ser feliz, e tentando fazer tudo na vida, sabe? Tomando pílula e se preocupando com tudo. E adivinha que bicho era esse? Era o cachorro. E Deus virou para o cachorro: o que foi, cachorro? Por que a vida não faz sentido para você? Por que você está aí infeliz e insatisfeito? E o cachorro respondeu: Senhor, é porque tem o leão. O leão é maior do que eu, é mais bonito do que eu. Quando o leão faz roar, eu fico com medo. Por favor, me transforme em leão. E Deus imediatamente fez pluft, transformou o cachorro em rato novamente e falou para ele: enquanto você tiver uma mente, um coração de rato, não adianta a posição que eu te colocar, o dinheiro que eu te der, o que eu fizer por você, você continua sendo rato. Você precisa mudar a sua mente, porque o mundo muda, as coisas mudam, e quem não muda, morre. Quem não muda, morre. A definição de loucura de Einstein é você procurar na vida, você fazer sempre na vida, sempre as mesmas coisas e procurar na vida o quê? Resultados diferentes. Não vão acontecer. Você já tentou de tudo? Tenta do meu jeito agora. Deus está dizendo: vem para mim e a sua alma viverá. Então, não sei para quem eu estou pregando hoje, se você entendeu a mensagem. Talvez nessa manhã seria um mover do Espírito Santo aqui hoje, se a gente conseguisse admitir que nós estamos sendo controlados pelo medo. Seria uma vitória do Espírito Santo hoje se a gente conseguisse entender que a gente está vivendo com o coração de rato, que a gente precisa pedir para Deus um coração de leão. Por isso o apelo de hoje não é fácil de atender. Não tem musiquinha de fundo para te emocionar. O apelo é para aqueles que conseguem ver nesse sermão que eles, na verdade, não têm um espírito de adorador, mas precisam conseguir um espírito de adorador. Para aqueles que... O apelo de hoje é para aquelas pessoas que conseguem admitir que tem um coração de rato, querem pedir para Deus: Senhor, eu preciso ter um coração de leão, eu preciso viver com mais coragem, eu preciso te conhecer melhor. É preciso que a gente tenha um aprofundamento na nossa relação, a fim de que eu possa te conhecer e que a tua palavra consiga me transformar. Preciso perguntar: tem alguém hoje assim, que sente que às vezes está vazio e que precisa ter o coração preenchido, que gostaria de pedir para Deus uma oração hoje de transformação nesse dia? Eu convidar você, seja onde você estiver, não levanta porque o outro está levantando não, mas levanta onde você estiver, que eu quero orar com você, só se você se sente assim. Eu quero orar com você. Santo Deus, Pai, a gente realmente vive às vezes na vida que é assim tão perdido, Pai, tão sem saber o que fazer. E Satanás é o pai das mentiras, ele é tão enganador e tem enganado tanta gente, Senhor.
Mas hoje nós estamos aqui, hoje a gente vem na tua casa em busca de respostas e talvez o Senhor tenha trazido a resposta para alguns aqui. Para aqueles que estão prestando atenção, Senhor, eu te peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor toque no coração deles, que o Senhor transforme a vida deles, que o Senhor tire deles esse controle do medo que essa sociedade está colocando em cima de todo mundo. Eu tenho que me vacinar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter seguro, eu tenho que ser tudo isso que o mundo quer que eu seja, e eu me preocupo tanto com essas coisas que eu me esqueço daquilo que Deus quer que eu seja. Pai, nos ajuda a ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Nos ajuda a olhar para Jesus, que não tinha seguro, que não tinha vacina, que não andava com carro chique, que não tinha tudo aquilo que esse mundo coloca na gente, que é importante para você ser alguma coisa, que a gente é o que a gente é, Pai, por aquilo que a gente tem de comunhão contigo. É a nossa relação contigo, de filiação, é a nossa relação contigo, de entendimento, que faz o que a gente é. Em nome de Cristo Jesus hoje, Senhor, nos liberta dessas amarras que Satanás tem colocado nas nossas vidas, Senhor. Nos liberta do medo, nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda, Senhor, a usar tudo que a gente tem para conseguir a honra que vem de Ti, não a honra que vem do mundo, Senhor. Por isso, nos ajuda a preocuparmos mais com aquilo que a gente é, em vez de nos preocupar com aquilo que a gente tem. Nos ajuda verdadeiramente a aprender a amar as pessoas e a usar as coisas, em vez de usar as pessoas e amar as coisas. Perdoa-nos, Senhor, porque a gente tem vivido uma vida de imitação. E aquele que ama o mundo não conhece o amor de Deus. Então, por isso, Pai, hoje, perdoa cada um de nós, limpa-nos, em nome de Cristo Jesus, se chega junto de nós, tira da gente esse coração de rato e nos dá de volta um coração de leão. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vira para essa pessoa que está do seu lado aí, abraça ela e fala assim, que Deus te dê um coração de leão.